Hoje é dia 15 de setembro, às 20 horas em ponto, e começamos nossa live da nossa série Bem-vinda à Longevidade com Qualidade, nós da Bem Te Quero. Hoje eu que estarei aqui com vocês, eu sou Júlia de Stefani Cassiano, eu sou médica, oncologista clínica e sou uma das fundadoras, sou cofundadora da Bem Te Quero 60+, junto com Vinícius Faria, que é meu esposo e é médico psiquiatra e psicogeriatra. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, mas pouco abordado no dia a dia. E eu vejo isso com frequência na minha prática clínica e também no dia a dia com familiares e amigos, que é a redução da acuidade auditiva, a redução da audição e zumbido também. São sintomas muito frequentes no mundo e hoje a gente vai ter uma especialista aqui no tema, uma especialista nesse tema, que é a Thaís Danelon, que é fonoaudióloga e é especialista justamente em adaptação e manejo desse sintoma que é tão frequente. Eu vou convidar ela aqui, ela me mandou já o convitinho aqui para eu aceitá-la e eu quero dar boa noite antes para vocês, perguntar se o nosso áudio tá aqui, tá bom. Vocês podem mandar aqui, conversar com a gente no chat, comentar que eu vou lendo as perguntas também. Eu tenho um roteirinho aqui com algumas perguntas que eu recebi e que são as mais frequentes. A Thaís também tem algumas perguntas. A gente vai fazer um bate-papo aqui e vocês estão super convidados para mandar também. Boa noite, Tia Carla, boa noite, Fiuza Daycare, Josias, Adri, a Marilena tá aqui, bastante gente, o Doug tá aqui, todo mundo. Vamos mandando o aviãozinho aqui também para convidar pessoas que vocês possam achar que queriam e acham interessante saber mais sobre isso. Coraçãozinho também pra gente saber se vocês estão gostando e a gente vai conversando aqui. Então, vou chamar agora a nossa convidada. Boa noite. Vamos ver ela entrando aqui. Olá! Olá, boa Bem-vinda! noite. Boa noite, Júlia, tudo bem? Tudo jóia? E com você, Thaís? Tudo Bem certo? também, graças a Deus, tudo Que certo, bom! Quero te tudo caminhando. agradecer a sua presença aqui essa noite com a gente. Super importante, muito especial você estar aqui com a gente, uma especialista nessa área e que é tão pouco falado em vários cenários, vários programas de saúde, vários até aqui no Instagram, em outros perfis, a gente não ouve falar muito e é muito frequente. Então hoje a gente tem aqui alguém capacitada para falar sobre isso com a gente. Eu quero te dar boas-vindas, quero que você se apresente um pouquinho para todo mundo que está entrando, já está aqui subindo nossa audiência. Fico muito feliz, gente, sejam bem-vindos. Primeiro eu quero agradecer a Júlia, ao pessoal do Bem Te Quero. Fico muito honrada em fazer parte dessa equipe, ver que está crescendo, cada vez entrando profissionais mais renomados aqui. Estamos com foco mais em Ribeirão Preto, mas já vocês estão em busca de crescer em outras cidades e, se Deus quiser, vai prosperar. Eu acho que tudo que vem para somar na qualidade de vida de todo mundo, principalmente num público específico que é o 60+, que é o que tem aumentado, graças a Deus, né? Levando qualidade de vida, vai crescer muito. Vamos rezar para tudo dar certo. Isso Bom, então mesmo. meu nome é Thaís Danelon, eu sou fonoaudióloga, eu sou formada aqui pela USP de Ribeirão. Daí eu fui fazer especialização na Unicamp em Campinas, depois eu fiz residência em Bauru, no Centrinho, tudo na área de audiologia, a parte de aparelhos auditivos e implantes cocleares também, tá? Tudo relacionado à audição e desenvolvimento da audição. Atualmente eu estou atuando aqui em Ribeirão Preto, tenho uma clínica e na parte de aparelhos auditivos, a gente trabalha tanto em Ribeirão Preto quanto na região inteira. Então, de um lado eu vou até Ituverava, do outro lado eu vou até Porto Ferreira, do outro lado eu vou até Araraquara. Eu vou viajando nessas estradas afora, que vira e mexe, o pessoal fala, mas você estava numa cidade hoje, amanhã eu já estou em outra. Já está em outra, então, você está aqui pelo interior. Isso, e na verdade é bem o que você tem falado, né, Júlia? O cuidado com a audição devagarinho tem crescido, graças a Deus. Tem perdido o tabu de usar um aparelho, eu tenho zumbido, eu preciso de ajuda, eu vou procurar uma fono, eu vou procurar um otorrino.
Tá crescendo essa busca, graças a Deus, e principalmente em cidades menores onde o pessoal não tem tanto acesso, eles estão buscando. Então, essa questão dos atendimentos domiciliares que eu acabo fazendo, oferecendo tratamento por completo para zumbido e perda auditiva, Você também ele faz esse atendimento domiciliar. domiciliar, isso. Que Então, na verdade, bacana. por isso que acaba que eu viajo bastante. Então, por exemplo, hoje o dia inteiro eu estava em Jardinópolis atendendo os pacientes. Então, o que que Entendi. acontece? Hoje em dia a informação está muito fácil, né? Eu falo, graças a Deus, todo mundo está tendo acesso à informação, todo mundo está tendo acesso. Ó, eu liga na clínica, eu liga no meu celular, eu queria um atendimento. Então a gente vai, a gente organiza a agenda, inclui ele no itinerário e acaba atendendo, né? Então, levando principalmente para cidades menores também, porque o que que acontece? O grande centro, que nem Ribeirão Preto, tem muita opção, né? Chama um Uber, chama o vizinho, chama alguém que leva. Agora, a cidade menor, muitas vezes eles não têm como vir. Então, acaba que eu vou até eles e faço esses atendimentos. Então, os pacientes entram em contato, eu olho na agenda o dia que eu vou estar lá e já agendo ele e passo na casa dele para prestar o atendimento. Isso tem Que se bacana. muito, entendeu? Porque essa opção do atendimento domiciliar traz um conforto, né? E essa história de pandemia, o pessoal não quer sair de casa. Então, eles veem a gente Exatamente. chegando, põe toda a roupa específica, luva, touca, arruma, protege o sapato, entra, desce malinha, atende, não sei o quê, todo o álcool, limpa tudo direitinho. Então, traz segurança e eles não deixam de cuidar da saúde deles, independente a maneira, né? Então, acho que está trazendo um acesso maior para eles terem esse tipo de atendimento. Que pique, hein, Thaís? Nossa, aqui o pessoal tá falando, não sabia que a Thaís fazia tudo isso, atendendo a região, além de atendimento domiciliar. Eu acho que é super legal isso. Essas lives que a gente está fazendo, justamente é isso, discutir um tema de relevância, que seja interessante e importante as pessoas saberem, mas também apresentar vocês para o público, nosso público-alvo, as pessoas que querem envelhecer bem, com saúde, autonomia, e saber que existe também. A pandemia potencializou isso, né? Foi um catalisador, mas é super possível. E você leva todo o seu equipamento, você vai com proteção, com as precauções necessárias. Então, você consegue fazer o seu serviço como se fosse no consultório, sem o paciente deixar de ganhar. A qualidade, né? A qualidade, mantendo a qualidade, exatamente. E Incrível, eu acho assim, parabéns. Júlia, para todas as áreas, acho que inclusive vocês como médicos também, eu vejo muito dentista, psicólogo, essa questão do atendimento domiciliar cresceu muito. O pessoal tem buscado muito por isso. Primeiro que é o conforto dele, porque a gente está enfrentando um trânsito que hoje eu estava até comentando com uma pessoa, eu falei, nossa, mas eu não lembro desse trânsito para chegar Aqui a nos cidade lugares. está em reforma, né? 24 horas. Por causa da pandemia, a gente desacostumou, né? A gente continuou trabalhando, veio a pandemia, não tinha trânsito. Era um pulinho, era realmente um pulo, É verdade, né? é verdade. E agora não mais. Então, a história do atendimento domiciliar, o pessoal tem buscado por questão de conforto. O familiar conhece o profissional, normalmente eles já procuram no Google, no Instagram, em algum lugar, o profissional. Então, a família sabe que não Agora vai chegar... agora da Bem-Te-Quero, na plataforma. Mas o pessoal sabe que não vai chegar qualquer um na casa deles. Eles já têm mais ou menos até o rosto. Eu falo que até o nosso rostinho, mais ou menos, eles já sabem. Porque já aconteceu de chegar... Outro dia aconteceu de eu chegar na casa de um paciente e falar assim, uai, e eu pintei um pouco o cabelo, né? Fiz umas luzes. Uai, mas eu vi sua foto, você era morena por inteira. Eu falei, não. Sabem tudo. Cheguei ao mas vivo, eu acho tava legal diferente. Isso. Já tem uma conexão, né? Já sabe seu rosto, já conhece seu jeito, como que você transmite a mensagem. Gente, a Thaís é super ativa também aqui no Instagram, então é super legal, várias dicas. E ela tá com a gente na Bem-Te-Quero. Na Bem-Te-Quero só tem profissional de excelência. Aí a odontologia tá aqui também, elas também prestam esse serviço domiciliar. Eu acho isso incrível, gente. Vocês estão de parabéns. Logo, logo também vai ser elas aqui com a gente. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Vamos entrar mais ou menos no nosso tema já. Muitas pessoas acham que fonoaudiólogo é só problemas de fala, às vezes deglutição. E você está trazendo aqui uma outra visão, que é a audição. Me conta um pouquinho
qual é a abrangência? Como que é a fonoaudiologia e por que você decidiu se especializar em audição? Bom, então vamos lá. A fonoaudiologia, ela tem grandes 5 áreas no geral, tá? Começa com fala e linguagem, a gagueira, a deglutição, que é a dificuldade para engolir, a audição e a motricidade orofacial, que são as alterações de face, tá? Bem no princípio, logo que eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu ia trabalhar com disfagia, que é a dificuldade para deglutição. Tinha certeza absoluta. Eu fiz 1 milhão de estágios extras, um monte de coisa na faculdade. Quando eu fui para a Unicamp, eu brinco com o meu chefe de lá, falava assim, você me traumatizou. Porque a disfagia, ela precisa ter um suporte psicológico, a própria fono, porque são muitos cuidados paliativos. E eu chegava em casa, eu moro sozinha faz muitos anos, agora não mais, que meus pais mudaram para Ribeirão, mas eu morei sozinha há muitos anos. Eu falava, nossa, mas eu tô chegando em casa triste, porque às vezes determinado paciente que eu queria que saísse da sonda, eu não conseguia tirar da sonda, por algum motivo que ele tinha, físico, corporal dele mesmo. Eu falei, eu quero ir para uma área que eu entrego felicidade, porque eu tenho esse jeitão de falar alto, de dar risada, tudo. Falei, combina, é meu perfil entregar felicidade de volta para os pacientes. E daí eu comecei a pesquisar. Falei, o que eu vou fazer, até que eu resolvi prestar residência em audiologia no Centrinho, em Bauru. Então, você pega o desenvolvimento auditivo desde o recém-nascido até o mais idoso, né? Então, quando a gente para pensar, quando a gente fala para as mães, conversa com o bebê na barriga, conta historinha, conversa mesmo com ele. Por quê? Porque a partir da 16ª semana, a criança já está reconhecendo voz. Então, por exemplo, quando você está conversando, ele já está acostumando com aquela voz da mãe, com aquela voz do pai, que está sempre passando a mão na barriga, está conversando com ele. E, inclusive, quando sai o nenê, quando acontece, né, o nascimento dele, a primeira voz, se já vier a da mãe, já acalma aquela criança. Por quê? Porque a mãe preparou ele com essa voz enquanto ele estava dentro da barriga, né? Então, quando você para pensar na audição, você vem desde o desenvolvimento intrauterino, aí você vem que você precisa da audição para desenvolver fala, para desenvolver linguagem, para desenvolver uma comunicação. Daí você vai desenvolvendo a audição, chega no período de aprendizagem, você tem a triagem escolar para aquela criança não apresentar trocas na fala, ou auxiliá-la também. E daí você vem para os problemas de audição, para as crianças que já nasceram surdas ou que tem alguma intercorrência no pós-nascimento. E a gente também tem a parte da audiologia, que é um pouco menos conhecida, mas que agora teve um boom na pandemia também, que é a parte do processamento auditivo central, que também tem encontrado alterações em idosos. O que é isso? A gente tem muita questão do zumbido, que tem incomodado principalmente quem ficou muito dentro de casa por causa de ambiente silencioso. E também tem uma outra alteração, que é a alteração do processamento auditivo central, que está associado também ao zumbido, que é a nossa capacidade, por exemplo, uma das nossas capacidades de prestar atenção no que eu estou fazendo e não na minha figura fundo, por exemplo. Então, o que acontece? Às vezes eu estou aqui, eu sou assim, eu estou aqui trabalhando, se passar uma mosca, eu preciso olhar e ver, não, é uma mosca, pronto, muito obrigada, volto a trabalhar. Isso é uma alteração de processamento auditivo que as pessoas que estão apresentando zumbido também, o que acontece? Eu tô aqui trabalhando, começou o zumbido. Opa, eu não consigo ignorar aquele zumbido e continuar trabalhando. Então, isso também é uma alteração de processamento auditivo central. Então, ele tem vindo muito forte essa alteração nas crianças em período de aprendizagem, aquelas crianças que têm trocas permanentes, e nos idosos que estão... Porque a gente tem um idoso, é uma realidade que a gente tem agora, que os idosos, eles estão ativos no mercado. Então, eles querem produzir, eles precisam produzir para entregar alguma coisa para o chefe ou para o negócio que é da família, alguma coisa. Então, a gente tem colocado eles dentro da cabine, começado a fazer os exames, você fala, puxa, achamos uma alteração. Mas Thaís, essa alteração me preocupa mais isso ou me preocupa mais o zumbido? Quando a gente para olhar a pessoa em si, o perfil daquela pessoa, a gente precisa analisar caso a caso. Por exemplo,
o meu zumbido tá me atrapalhando, tá me enlouquecendo, eu não consigo realmente trabalhar. Mas é isso que te atrapalha ou é o fato de você perder o foco, olhar, prestar atenção e voltar? Não, é o zumbido. Porque o que acontece? Quando a gente pega um tipo de alteração dessa no idoso, escuta, mas vamos lá, fulano, como que você fez na sala de aula? Ah, Thaís, eu sempre fui uma pessoa que tive que anotar. Se eu não anotar, eu me perdia. Por quê? Eu tava lá prestando atenção, olhava para o lado, voltei e perdi a informação do professor. Ou tô aqui, conversou. Teve um caso recente, inclusive, de um senhor. A família dele tem uma rede de lojas de lingerie aqui em Ribeirão. Ele deve ter seus 70 anos já, mas ele trabalha ali no balcão para ficar ativo, que eu acho super positivo. Ele queria parar. Eu falei, não, vamos encontrar estratégias que você já desenvolveu ao longo da sua vida e você não tem noção que você desenvolveu. Então, por exemplo, assim, mas Thaís, o cliente me fez o pedido. Eu olhei para o lado, porque alguém, por exemplo, bateu a mão no balcão, eu voltei com o pedido do cliente e já esqueci o que ele queria. Falei, então, seu fulano, vamos lá, então. Você tá falando pediu. Aí, eu tô me analisando aqui. Então, eu falei, vamos desenvolver estratégia e ver o que você já fez até hoje. Fulano falou, você vai anotar. Nem que você tenha que falar, dá licença. Anotou um, qual que é o próximo? Anotou o outro, o que mais? E você vai, nem que você tenha que fazer isso, você vai virar as costas. Se nesse meio caminho alguma coisa te chamar a atenção e você se perder, você anotou, tá aqui. Você presta atenção no que você precisa e volta pro papel, que tá aqui. Você criou uma estratégia para... Entendeu? E daí, o que me... Então eu falo assim, é caso a caso. O que me chama mais atenção nele? O zumbido, que ele me trouxe queixas mais pontuais e mais preocupantes do que essa alteração, onde eu desenvolvi uma estratégia, encontrei com ele uma melhor alternativa, resolvemos o problema dele. Perfeito. Entendeu? Porque nessa questão, por que na pandemia fala-se muito de zumbido? Porque todo mundo ficou dentro de casa, parou aquela barulheira de rua, de trabalho, todo mundo conversando, todo mundo ao mesmo tempo. E daí, o Vinícius falou que vai marcar aqui me dedurando. Eu preciso. Então, aí eu vou marcar, viu? Já me aguarda aí. Então, o que acontece? Veio todo esse... Ô, Júlia, tá ruim pra você, eu acho. Tá ruim aqui, eu tô sempre dedurada aqui. Cadê meus defensores? O Vinícius vai ficar sem janta hoje, avisa ele. Vai. Ele que então, vai fazer. O que acontece? Veio esse silêncio. Parou o barulho de rua, parou o barulho de todo mundo conversando no trabalho, parou a situação de um berra daqui, outro berra dali. Silêncio. Quando eu tenho silêncio, opa, o que eu tô escutando? É um apito, é um trem, um chiado de abelha, uma TV fora do ar, uma bomba. E por que isso salientou? Porque tá tudo silêncio. Eu não tenho um outro som para o meu cérebro prestar atenção e ignorar aquele. Isso, inclusive, é uma das terapias que a gente faz com os pacientes. Então, depois eu vou explicar como que a gente ensina ele a fazer o cérebro de bobo. Quando ainda ele consegue driblar aquele zumbido, porque tem situações que não consegue, que ele já tá mais perturbador e não consegue mais enganar aquele zumbido, entendeu? Então, veio com tudo. E assim, quero enfatizar assim, quem puder, volte a trabalhar, porque você se entreter, ligar um barulho, o barulho você do vai carro, ensinar pra essas gente, coisas. então, como enganar nosso cérebro. Galera, entra, manda aviãozinho aqui, convidando as pessoas para entrar, que logo a gente vai aprender estratégias. Como enganar o cérebro. A gente vai entrar já, que esse papo é muito interessante. Eu quero saber essas causas de zumbido e perda auditiva. Quero só fazer uma ponte aqui que eu achei muito interessante. Então, essa parte da fonoaudiologia, que é a audiologia, te brilhou os olhos por você conectar as pessoas de volta com a vida delas, né? Eu senti que foi isso. Então, desde o nosso nascimento, a gente usa a audição para se conectar, para nos conectarmos com o meio externo, com pessoas que a gente ama, com os sons da natureza, com músicas, com informações. Então, acho que isso é super importante. E a gente olhar também o impacto de quando a nossa audição não está boa, o que isso causa pra gente, né? O que isso leva
tanto assim da forma social e também emocional, psicológica, de talvez um isolamento, um entristecimento. Tem um dado aqui que nosso psicogeriatra levantou e me disse que a principal causa de Alzheimer reversível é a perda auditiva. Então, se a gente conseguir reverter essa causa, né, minimizar esses danos de perda auditiva, a gente consegue prevenir 8% dos casos de Alzheimer. Então, é muito relevante. Se é uma queixa tão frequente assim, e o Alzheimer também é uma doença frequente, a gente conseguir reverter e prevenir através dos cuidados com a audição, isso é fenomenal. Então, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. E eu queria que você trouxesse isso para a gente. Tanto esse impacto negativo, o que você vê na sua prática? O que a audição, um comprometimento na audição e o zumbido também, uma redução da acuidade auditiva, o que leva as pessoas? O que você vê assim na prática? Eu acho assim, só para acho que situar um pouquinho mais pro pessoal, Júlia, que a gente que é um pouquinho mais da área, a gente até entende um pouquinho mais. Desculpa. Por que que 99% dos casos, é uma porcentagem muito alta, do zumbido está associado a perdas auditivas, tá? Por quê? Justamente por isso. Porque quando eu tenho uma perda auditiva, eu deixo de escutar mais sons. Então, eu deixando de escutar mais sons do dia a dia, eu fico mais tempo no silêncio, eu que tenho perda auditiva, fico mais tempo no silêncio do que quem tem uma audição normal. Então, como eu fico mais tempo no silêncio, eu escuto mais tempo o zumbido. Por quê? Eu tenho menos ruído, barulho para competir com o meu zumbido, porque eu estou no silêncio, porque eu não escuto todos os sons, tá? Então, é por isso que tem essa relação direta. Então, se você for num médico, um neurologista, um otorrino, um psiquiatra e falar, eu estou com zumbido, eu estou escutando um apito, um chiado, não tem? A primeira coisa que ele vai pedir é um exame de audição, tá? Eu costumo brincar com os meus pacientes assim, você tem zumbido e você tem perda auditiva, você tem sorte. Porque a gente põe um aparelho que trata o zumbido e esse zumbido some. Porque o que acontece? A gente tem os zumbidos que são de causas internas, desculpa. Então, por exemplo, pode ser uma alteração metabólica, pode ser algum problema de cervical, pode ser algum problema dentário, algum canal, algum implante que você fez, o bruxismo mesmo, que são ranger os dentes, né? Pode ser alterações as metabólicas de diabetes, pressão alta, triglicérides, pode ser alguma alteração que a gente precisa ir a fundo e descobrir. Thaís, como que eu vou saber o que é? Por eliminatória, tá? Então foi lá, fez um exame de audição, show de bola, tudo normal. Vai passar no endócrino, vai fazer um check-up geral, ele vai te virar do avesso, Thaís, tudo bem. Só que o que acontece? Eu sempre gosto dessa orientação e de abrir esse leque das possíveis causas. Por quê? Porque às vezes no primeiro momento o paciente ele não está muito preparado para encarar aquela realidade que pode estar sendo o zumbido dele. Então, o que acontece? Conforme você vai orientando, você fala, você refala, você fala de outra forma, você pergunta de outro jeito, esse paciente vai embora pensando e ele te traz a informação no retorno. Tá? Às vezes ele não vai te dar todas as informações ali. Eu tenho muito hábito de anotar. Os meus pacientes dão risada, porque eles falam uma vírgula, eu anoto. Por quê? Porque eu estudo, antes do retorno dele, eu leio todo o prontuário de novo, eu estudo tudo de novo, para eu tentar perguntar de outra maneira, para ele tentar me trazer mais informações, tá? Você vai mapeando possíveis causas, né? Isso. Então, por exemplo, assim, já teve paciente de fazer assim para mim, eu nunca fiz canal, nunca fiz implante. Então tá bom. Você arranja os dentes? Não. Você acorda descansado? Não. Você acorda com dor de cabeça? Acorda. Então a gente vai no dentista. Daí chega no dentista, tem alguma alteração de mordida, alguma alteração tem. Então, mas por quê? Eu mudei a forma de perguntar e ele conseguiu me responder. Entendeu? Porque às vezes a gente também não acerta de cara. Claro, é assim mesmo. A forma que a gente pergunta, você
sinaliza para ele uma forma real que está acontecendo no dia a dia dele, ele já pesca isso e fala, é isso que eu tenho. Isso, porque o que que acontece? E ainda, por exemplo, às vezes tem ele me dando informação, um familiar me dando outra, e daí você tem que sintonizar as duas e você às vezes peca na forma de errar e tá tudo bem, também não tem nada de alterado nisso. A hora que você for estudar o caso, você fala, puxa, vou anotar aqui que eu posso perguntar isso para ele dessa maneira, vamos ver se ele me responde. Perfeito. Entendeu? Então, tirando essas causas que são intrínsecas ao organismo, então, por exemplo, às vezes um paciente pós-AVC, um paciente pós o câncer também tem as queixas de zumbido, tá? E então, tirando esses, a outra parte são as perdas auditivas. E por que que eu costumo brincar? Se você tiver a perda auditiva, você tem sorte. Porque dependendo da marca dos aparelhos que você trabalha, por exemplo, a marca do aparelho que eu trabalho, ele tem o tratamento acústico para zumbido. O que que é isso? Eu configuro o aparelho para aquela perda auditiva dele, então eu fiz uma audiometria antes para ver a audição dele. Eu fiz um outro exame nele que chama acufenometria. Eu vou pesquisar esse zumbido dele. Ó, eu vou dando várias frequências que vêm dos sons finos até os sons grossos. Aí ele vai começar a me mostrar aonde que parece o zumbido dele. Na hora que eu chego onde parece o zumbido dele, eu abro mais ainda essas frequências de fino até grosso, até eu ir chegando bem próximo desse zumbido. Por quê? Eu vou falar assim pro aparelho, é como se eu falasse assim para a tecnologia do aparelho. Ó, esse daqui incomoda ele. Cancela ele. Joga o que ele precisa escutar, que às vezes pode fazer falta numa conversa, para as frequências que ele acha confortável. Joga para o lado. É mais ou menos assim que funciona. Esse é um tratamento. O outro, que os aparelhos também fornecem, é o quê? Eu coloco a perda auditiva dele e eu coloco um som de ambiente bem baixinho. Então, às vezes, um barulho de mar, o paciente vai poder escolher, eu vou dando opções para ele. Ele vai escolher aquele que ele acha mais confortável. Então, vai ficar sempre aquele barulhinho, ele nunca vai ficar no silêncio, porque eu tô dando... Então, somos pacientes que falam, Thaís, eu durmo com o aparelho. Porque Entendi. se ele precisa tira... de um ruído. Porque isso mesmo, se ele tira, entra no silêncio para dormir, o zumbido volta a chamar atenção. Entendi. Entendeu? E assim, e eu falo assim, o mais legal também é nesses de março para cá, mais ou menos, a venda de aparelhos para pacientes que tratam zumbido e não tem perda auditiva, fez isso, subiu. Por quê? Porque eu desligo a amplificação do aparelho e eu trabalho só o zumbido com ele. Entendeu? Então eu tenho essa opção. Não são todos os aparelhos que são assim. Você Não, trabalha com não. uma linha que fornece essa possibilidade. Essa tecnologia. Isso. Então eu posso ligar e desligar a amplificação, que é para quem tem perda auditiva. Eu posso ligar e desligar um tratamento para zumbido. Eu posso ligar e desligar outro tratamento para zumbido. Eu faço tudo isso no mesmo aparelho, desde o mais básico até o mais sofisticado de tecnologia, entendeu? Por quê? Legal, Porque o aparelho, ele foi feito para durar de 6 a 7 anos. Às vezes o paciente fala assim para mim, ah, mas eu não tenho queixa de zumbido, eu não quero agora essa tecnologia. Eu falo, fulano, show de bola, eu desligo. Mas todos os meus aparelhos têm, eu estou desligando. Se você vier a reclamar, eu ligo. Entendeu? Então todos têm. Por quê? Porque uma hora vai aparecer. É intrínseco, é assim, um ponto fora da curva quem não tem queixa de zumbido, entendeu? Que nem nós, mulheres, tem bastante, uma grande maioria tem período menstrual ou na menopausa. É bem acentuado o zumbido pra gente. Então, por exemplo, assim, as mulheres mais novas como a gente, no período menstrual, ainda é um pouquinho menos do que quem tá entrando na menopausa, porque mexe com os hormônios. Então, a hora que assim, começa... é multifatorial, né? Você tá contando pra gente. Isso. Eu tenho bastante casos de pacientes, inclusive, que às vezes referem o zumbido associado a crises de tontura.
Então fala, Sim, nossa, na hora que eu tive o mal-estar, na hora que eu tive a ânsia, que eu vomitei, eu senti um barulho bem lá no fundo do meu ouvido. É característico. Por quê? Porque fica tudo no mesmo sistema, faz tudo parte da audição. Tudo dentro aqui dos entendi. nossos dois lados, entendeu? Entendi, Então tem uma perfeito. relação muito forte. Então são pacientes que chegam com multi reclamações, multi queixas e a gente precisa ir Con- investigando a fundo. Conta pra gente como a pessoa chega e conta de um zumbido. O que é o mais relatado, assim? É um Ó, som, é fino, é grosso, a é maioria, a meio? grande maioria costuma ser agudo, são sons finos, tá? Associados à abelha, apito ou o trem, tá? São os três principais. E eles chegam falando: eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, eu tô irritada, eu tô brigando muito em casa, eu não me concentro. São as principais queixas, tá? E fica Eles vinte e são. quatro horas? Então, daí a gente tem os tipos, né? Que pode ser contínuo, que pode ser intermitente, faz pi, daí para, tá? Ou a gente tem o que fica horas num dia específico e depois volta no outro dia nessa mesmo momento específico, tá? Eles têm, grande maioria, impaciência, não consegue se concentrar, irritabilidade, tá? Eu tenho pacientes que falam: olha, Thais, eu prefiro tomar remédio para dormir e ficar dormindo o dia inteiro. Pelo menos esse Olha barulho não me só, deixa gente. louco, A tá? qualidade de vida é totalmente Péssima, impactada. péssima, porque eu falo assim, né? Na pandemia a gente aprendeu a gostar de nós mesmos dentro de casa, né? Você tinha você mesmo para conviver. Se você tá ficando irritado com seu próprio organismo, o que você vai fazer, né? E daí Exatamente. eu tenho, inclusive, eu tive um caso bem interessante, foi mais no meio do ano. Foi uma moça que ela teve um câncer, se eu não me engano, foi de bexiga, foi alguma região mais aqui embaixo, tá? E devido à quimioterapia, todo o tratamento que precisava, e eu falo assim, Júlia, a gente precisa ser realista, tá? Eu falo assim, você tá com um paciente que tem câncer, ó, você precisa fazer químio, porque senão você vai morrer, por exemplo. Eu não entendo direito do tratamento. Mas, por exemplo, Sim. não, eu tô preocupada com a minha audição. Não, meu amor, a gente vai cuidar do seu câncer. A sua audição tem acessórios, a gente vê o que faz com ela, a gente volta ela. Eu falo que a gente precisa ser realista, sabe? Porque às vezes eu tenho um paciente que eu falo que a falta que os pacientes sentem hoje em dia é de serem acolhidos. Eles não têm esse acolhimento. Eu acho que o dia a dia nosso está ficando tão corrido que nós, profissionais da área da saúde, a gente precisa tomar cuidado. São seres humanos que Total. estão na nossa frente, né? A gente não pode fazer aquilo com um Exatamente. robô. Não é um câncer, não é um ouvido, não é um zumbido, é É. alguém que tá com isso. Então, por exemplo, eu tive um caso, foi agora no meio do ano. A moça teve uma senhora já, tá? É que eu falo moço. Gente, pra mim, senhora é basicamente passou os 90, tá? Porque hoje em dia 60 tá virando moço e moça pra mim. A gente fala 60 a mais aqui, 60 a É. mais, pode falar. E daí, então, ela teve um câncer aqui de bexiga, região mais baixa. Eu nem sei direitinho o que foi. Só que depois que ela fez todo o tratamento, ela teve pontual, assim, ó, foi coisa de 2 semanas. Ela sabe contar certinho, tá? Isso foi coisa de 2 semanas. Eu percebi que eu não ouvia, eu percebia que eu tava com zumbido. E uma coisa muito importante, eu percebi que a minha voz mudou. A voz? A voz mudou. Ela estava com sotaque. Tanto que no dia que ela veio para atendimento, eu falei assim: nossa, mas a senhora não é do estado de São Paulo. De onde que a senhora é? Que tinha muito sotaque nordestino. Ela falou: não, eu sou Nossa. daqui, minha família toda é de São Paulo. Eu falei: uai. Falei: e agora, né? Eu falei: vamos atender e vamos sentar e estudar para a gente entender o que está acontecendo. Então, o que aconteceu com ela? Peculiar. Quando ela teve esse CA, esse câncer, afetou a audição dela, ok? Show de bola. Afetou a audição, só que ela foi para uma perda muito grande. Ela foi para uma... Porque os graus de perda auditiva são perda auditiva normal, leve, moderada, severa e profunda. Ela foi de uma normal para uma moderada. Então ela deu um pulo muito grande do que ela escutava e do que ela deixou de escutar em 2 semanas. Entendi. E veio o zumbido. E por que veio essa mudança? Ela adquiriu um sotaque. Porque como ela escutava menos sons,
ela passou a escutar distorcido, porque ela não escutava tudo. Então, Entendi. como o cérebro, o organismo dela todo sofreu um impacto com esse tratamento do câncer, ele foi se reajustando. Ele foi se reajustando conforme estava dando o estímulo ali para ele na hora, no pós-pancada, vamos dizer, ali do tratamento, entendeu? Ele tentou se adequar, ele recebeu um estímulo e foi se adequando. Esse adequando dele, onde ela já tinha a perda auditiva, já tinha o zumbido, foram sons distorcidos por causa da perda auditiva. Então, ela reaprendeu a falar com sons distorcidos. E daí E eu aí pus o começou a... aparelho nela, liguei o tratamento para zumbido, foi questão de 2 meses ela perdeu o sotaque. Por quê? Porque ela voltou a escutar normal. Então, ela voltou a Normalmente. dar novos estímulos de novo para o cérebro dela. Não é fácil, viu, Júlia? Interessante. Não Eu é. falo E eu assim, só, eu já até sei o que ela fez de tratamento, pelo que você está falando. Se era um câncer de bexiga, eu acho que isso é importante também, até para multidisciplinar, como a Samira e a odontologia falaram. Tem um tipo de quimioterapia que é a cisplatina, que ela é ototóxica, ela é tóxica para o ouvido. E é obrigação a gente falar isso no início do tratamento e monitorizando. Tá ouvindo zumbido, tá diminuindo, ouve melhor de um lado. A gente faz alguns testes só para ter uma noção de como era. Todos os meus pacientes que já têm algum grau ou algum déficit auditivo, eu encaminho para fonoaudiologia para fazer uma audiometria, saber o que tem, para ver se a gente pode usar essa quimioterapia. Como ela é a principal, a gente acaba usando, mas pelo menos o paciente tem que ser alertado e avisado que isso pode acontecer. Então, eu acho que talvez ela não sabia que poderia acontecer, não sei, e ficou surpresa, né? Claro, você perde sua audição, metade dela fica com um grau moderado, então é muito... E não é algo que volta, né? Não é algo que é não. reversível na maioria das vezes. Então, como é um dano permanente, nós todos, é o que você falou, a gente tem que enxergar a pessoa que está na nossa frente, não uma queixa, um tumor, uma orelha, um ouvido, uma boca. Enxergar uma pessoa com suas demandas, com seus medos e a gente orientar tudo, né? Desde o começo. E daí foi até engraçado, porque ela é muito boazinha, né? E eu chego, eu brinco, porque eu falo assim, a pessoa... Você tem uma perda auditiva, você tem um zumbido, você já teve que superar para chegar e procurar uma ajuda. Então, se você receber a pessoa de cara fechada, brava, escuta, a pessoa já tá com problema. Ela, não necessariamente ela tá feliz ali procurando ajuda, porque ela tá tendo que Não, reconhecer que ela tá com alguma deficiência, entendeu? E sim, ela com foi tão certeza. bonitinha. Eu, com essa história de eu viajar, às vezes acaba que eu chego 7 horas da noite, mas se o paciente precisa de alguma coisa, eu falo, ó, eu vou chegar às 7 horas. Você não se importa? Pode ir na clínica que eu te atendo. Sem problema nenhum. Então, ela, depois de 2 meses, ela tinha ficado super bem adaptada, perdeu o sotaque, voltou a falar normalmente, tudo não sei o quê. E uma vez entupiu de cera. Mas ela me ligou desesperada. E eu via que ligava, e eu tava na estrada. E eu sou meio sistemática com essas coisas, então eu não atendo celular enquanto eu dirijo. E era à noite, não tinha nem como encostar o carro no acostamento. Daí eu vi que era quinta, sexta ligação do mesmo número, eu atendi. Thaís, pelo amor de Deus, meu aparelho parou de funcionar, o que eu faço? Eu tô desesperada. Falei, olha, eu tô chegando de viagem, tal, vou chegar na clínica, você passa lá. Menina, tinha entupido de cera. E Ah, acontece, é super normal, só que alguns têm medo de limpar. Então eles acabam que eles sim. ficam dependentes de mim, eu acho ótimo, porque é melhor eu fazer em meio segundo, porque às vezes eles fazem quebra. Mas ela tava desesperada. Ela chegou na clínica inchada de tanto chorar. Tadinha. Eu Então falei, mostra o calma, impacto que vamos tem na ver. qualidade, A hora né? que a hora que eu tirei, troquei a peça, eu falei, ó, não vou nem limpar, já vou trocar. É um protetor de cera, chama protetor de cera mesmo, para não deixar entrar para dentro do aparelho. A hora que eu tirei, eu falei, ó, tá funcionando, é cera, fica tranquila. Troquei, coloquei, ela abriu um sorriso desse tamanho, mas eu Olha que caí até numa beleza. gargalhada, mas ela ria tanto comigo, eu falava assim, eu não aguento. Falei, isso é o Gente, que? mas Graças a isso Deus. mostra como muda, né? Ela teve a É, porque experiência são de ter pacientes que melhorado e depois piorou. É é, horrível. eu falo assim, isso mostra o quão bem adaptada ela tá.
Exato. Isso tá bem adaptado. É a falta que vai fazer para ela dela tá ficando sem ouvir o que ela já estava ouvindo. Conta Mas é pra uma gente um delícia. Eu falo pouquinho. assim, é muito bom, porque eles mandam mensagem, porque aconteceu isso, eu escutei, meu neto chorou, eu escutei, Você deixa, eu você fui se no deixa trabalho, teve uma disponível para reunião os seus online. pacientes. É muito bom, é muito bom. E, por exemplo, assim, eu fui no trabalho, teve uma reunião online. Ó, escuta, ele não estava escutando, agora ele escutou o que veio do computador. Porque o que vem do computador já não vem muito bom, porque é um eletrônico, tudo isso natural, né? Por melhor que seja o computador que você tem. Então, ó, ele tá escutando o que tá vindo do computador, normalmente com barulho de fundo, porque ele tá numa sala, a sala dele, sala de reunião tem barulho. Então, é muito gratificante. Você entrega a felicidade de volta, né? Eu falo que é bem isso, Exatamente. você entrega a felicidade Você de volta. conecta. Você conecta a É, pessoa ao mundo de novo. Eu vi que é. você é bem disponível, bem acessível aos seus pacientes. Eu acho que isso é super importante, porque eventualmente acontecem esses percalços, né, que podem acontecer. Conta um pouquinho pra gente como é o acompanhamento de alguém que está usando um aparelho auditivo. Você falou que eles têm receio, às vezes, de manipular, trocar. Como que é a sua orientação? Como que você se deixa disponível para eles? Como que é a sua rotina? Ó, na verdade, eu montei um protocolo de acompanhamento, tá? Então, Legal, assim, legal. o que que eu faço? No começo, eu sempre mantenho os retornos mais próximos e peço para um familiar, sempre a mesma pessoa tá vindo junto. Por quê? Como você está começando a usar o aparelho, é um eletrônico novo, é um mundo novo, tá voltando a escutar o que você não ouvia. Então é muita informação. Então, por exemplo, entupiu de cera, parou de ouvir, fica desesperado. Colocou errado, machucou um pouquinho, fica desesperado. Por quê? É a primeira vez que está acontecendo tudo aquilo, né? Então eu falo assim, no começo, o retorno, eu sempre faço 3. Então, 3 de um mês, 3 de 2, 3 de 3, até chegar a 6 meses. Chegou 6 Legal. meses, um a cada 6 meses, tá? E a cada 6 meses, do período inteiro, enquanto durar o aparelho, seja lá seus 6, 7 anos, eu faço a nova audiometria para a gente reajustar esse aparelho. Porque o que que acontece? Às vezes, você pega um paciente que está mais cansado, tá mais ou vai fazer no horário de manhã, ele está mais disposto, ele prestou atenção no exame melhor do que o dia anterior. Então, às vezes, dá uma mudancinha que até 10 de diferença nos números a gente não considera significativo, mas já faz um ajuste mais fino no aparelho. Então, a cada 6 meses eu refaço os exames, porque eu tenho a cabine, né? A sala acústica, na verdade. Então, eu refaço o exame, fica um ajuste mais fino. E daí, depois, enquanto durar o aparelho, eu dou assistência. Eu peço muito para voltar a cada 6 meses. Porque o que que acontece e eu dou puxão de orelha, viu, Júlio? Os pacientes que falam, vai lá na Thaís que Eu ela dá puxão também. de orelha. Porque os Eu também, é pacientes, eles bom. ficam tão bem adaptados que eles não voltam. Ah, Não tá querem bom, não voltar. vou voltar. Ah, só que daí ele volta a hora que dá problema. Entendeu? A hora que entope de cera dá ali um ano, daí ele volta desesperado, porque ele não aprendeu ainda, porque não tinha acontecido. Entendeu? Exatamente. Então eu peço, e os retornos não são cobrados, é só o valor do aparelho, a aquisição do aparelho. Por quê? Porque os pacientes Nossa, não dão interessante. trabalho nenhum, Júlia. Eu amo meus pacientes, nenhum dá trabalho, tá? Então assim, os retornos não são cobrados. Então venha, eu só peço para vir. Que Entendeu? Já não paga joia, que nada, então só legal. custa vir. Essa E informação daí é boa. e o que tem ajudado muito é que os aparelhos agora que eu trabalho, ele tem um aplicativo. Então, no aplicativo, a hora que você põe um aparelho em cima da mesa, ele faz uma leitura do aparelho. Então, por exemplo, se Uhum. tiver cera, ele apita que é cera. É só o paciente ir lá e limpar. Isso é Nossa, uma coisa fantástica. Fora os atendimentos inteligente. remotos. Então, ai, Thaís, eu queria que aumentasse um pouquinho. Eu falo, ó, me manda uma solicitação, que assim que eu chegar, eu sentar no computador, porque quando eles me mandam a solicitação, e como eu viajo muito e não fico muito vendo meu e-mail o dia inteiro, eu ativei a opção de ser notificada por SMS no celular. Então, não tem como não chegar a mensagem, entendeu? Então, no final do dia, eu olho meu celular, se tem alguém pedindo alguma coisa. Se tiver, é 5 minutos para mim. Eu entro no computador, ligo o computador, ajusto o que ele quer e envio. E daí, por Gente, que Bluetooth, o celular incrível. conecta no aparelho.
Então eu falo, meus pacientes não dão dor de cabeça. A pandemia, Júlia, adiantou muito a tecnologia. Eu falo assim, o que ia demorar Isso é 5, verdade. 6 anos, veio na pandemia. Né? Essa Isso é história do verdade. atendimento remoto, eu ajusto aqui e mando aqui. Então, por exemplo, eu tenho paciente em Tuverava, eu tenho paciente em Miguel Lopes, eu tenho paciente em Araras, eu tenho paciente em Porto Ferreira. Tudo espalhado, eu ajusto tudo aqui e mando para eles. Porque a gente tem que pensar Joia. nisso também. Ah, Thaís, Claro. porque o que acontece muito, né? Você atende toda a região, mas e a assistência? Porque tem marcas que não têm esses atendimentos, então perde-se isso, entendeu? Então agora eu só trabalho com a linha que tem o aplicativo, para eu não deixar de dar assistência para esses pacientes, entendeu? Aonde quer que eu Muito esteja. interessante. E ainda é o que eu brinco, né, Júlia? Meus pacientes sabem, eu falo assim, ai, gente, eu não sou casada, eu não tenho filha, eu tenho só um cachorro por enquanto, né? Então dá para eu levar esse ritmo que eu levo. Tá no ritmo acelerado. Porque às vezes eu tenho paciente que, por exemplo, domingo passado, um paciente de Porto Ferreira queria comprar aparelho. Ai, Thaís, mas eu vou domingo para Ribeirão fazer uma prova, acho que da polícia, não sei o que era a prova. Dá para você esperar eu fazer a prova e depois eu já passo aí, já testo, já compro o aparelho, já faço tudo? Falei, dá. Falei, a hora que você sair da prova, você me liga que eu desço na clínica, a gente vai na clínica. Então eu falo, enquanto eu tiver esse fôlego, que Deus queira que eu tenha muito, eu vou atender. Porque eu falo assim, é o único momento que eles precisam me ver de qualquer maneira. É o primeiro. Porque eu preciso montar o aparelho para aquele tamanho de orelha dele, para aquele formato de conduto, tudo. Então, a primeira vez, eles precisam me ver. Mas depois, nossa, essa história de internet hoje em dia tá fenomenal, né? Então, a gente acaba fazendo tudo por WhatsApp, ligação, o aplicativo. Bem mais prático. Então é só a primeira vez que eles precisam me ver. Temos um relato aqui da dona Dulce, que ela tá fazendo o acompanhamento dela, fez as limpezas, a audição dela está excelente, melhorou e tá aqui participando com a gente. Obrigada, Dulce, por compartilhar. Várias pessoas aqui também mandaram um oizinho pra gente. E a Dani Alves quer perguntar para você sobre o aparelho de zumbido, de quanto a quanto, se dá para você falar mais ou menos o valor. Se você pode até falar, não sei se você pode falar a marca que você trabalha. Dá, lógico. Vamos lá. Eu trabalho com a marca de aparelhos auditivos Starkey, tá? Ela é uma empresa americana, fica em Austin. É um distribuidor exclusivo por região, tá? Para justamente esses pacientes não se perderem em quem eles têm que procurar ajuda, quem eles querem quando vão comprar tudo, tá? Eu tenho os aparelhos a partir de 2.500 cada um, tá bom? Já na versão com aplicativo, na versão recarregável, eu falo assim, a gente tem a versão de pilha também, tá? Aí também precisa ser analisado caso a caso, destreza manual para abrir e fechar a gaveta, praticidade do recarregável, a questão sustentável de não ficar jogando pilha fora, tudo isso. Mas os aparelhos estão a partir de 2.500. Pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito ou no boleto sem juros. E a gente também trabalha com o crédito acessibilidade do Banco do Brasil. Acho que é, inclusive, até uma sugestão para Bem Te Quero, tá? Esse crédito acessibilidade do Banco do Brasil, ele funciona para qualquer tipo de deficiência, tá? Então, os fisioterapeutas podem indicar, o pessoal da odontologia pode indicar, o pessoal oftalmo pode indicar, tá? É um crédito do Banco do Brasil que pode ser feito parcelamento em até 60 vezes, tá? E é juros de poupança 0,4. Quando você faz o valor total das parcelas, no final, lá na frente, não chega a R$600 de diferença do valor que você comprou o produto, tá? Basta ser alguma deficiência. Então, às vezes você precisa fazer cirurgia de catarata, você precisa fazer algum procedimento dentário, pode, algum problema ortopédico, tudo pode. O único pré-requisito qual é? Ter a conta corrente no Banco do Brasil há pelo menos 6 meses. Porém, a boa notícia, que é o que eu falo para os meus pacientes, pode ser do cachorro, do periquito, do papagaio, não precisa ser do próprio paciente a conta e nem de familiar. Pode ser de qualquer pessoa que tenha conta corrente no Banco do Brasil há pelo menos 6 meses. Tá? Então, essa é a parte legal. Não te amarra só o paciente poder fazer isso. Tá bom? Então, eu tenho vizinho, eu já tive caso de nora fazer para sogra. Tem tudo isso. Pode ser qualquer pessoa que te empreste a conta para você fazer o parcelamento. É bem legal.
E daí serve Excelente. para qualquer tipo de deficiência. Tá. O paciente ou a pessoa, o dono da conta, se não for o paciente, for algum outro, basta levar um orçamento em papel timbrado, tá bom? É importante o papel timbrado, porque o gerente da conta vai pesquisar o CNPJ para ver se aquele CNPJ vende alguma coisa para deficiência, para algum tipo de deficiência. Mas é bem legal esse crédito também. Perfeito, excelente dica. A gente está chegando aqui nos 9 minutos finais, mas eu queria fazer duas perguntinhas para você. Uma, não esqueci da gente enganar o cérebro em relação ao ouvido, que eu e todo mundo queremos saber. E outra, antes dessa, vamos deixar essa por último. Existe prevenção? O que a gente pode fazer no nosso dia a dia para preservar a nossa audição, para evitar o aparecimento de zumbido durante nossa vida? Existe uma prevenção? Existe. Na verdade, a gente ouve falar muito nisso, né? A questão do uso excessivo do fone, tentar usar o menos possível. Se for usar fone de ouvido, se for usar fone de ouvido, dar preferência por aqueles modelos que acoplam um todo, usar até, no máximo, metade da potência daquele fone de ouvido e sempre os dois lados, tá? Porque se você usa um só e deixa o outro para prestar atenção do que está do lado de fora, esse um só você aumenta muito, tá? Então, esse fator importante no fone de ouvido. Não estar exposto frequentemente a ruídos muito altos. Então, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, procure as normas da segurança de trabalho, porque dependendo do tanto de exposição a ruído, é o tanto de descanso e de intervalo que você tem, é o tanto de horas que você pode trabalhar com aquele barulho. Fiquem longe, pelo amor de Deus, porque acontece, gente, de rojão, de caixa de som que dá aquele estouro e causa perda auditiva assim na hora, tá? Os principais cuidados são: não fique expostos a sons intensos constantemente, tá? Não vai aparecer agora. Por exemplo, eu, Júlia, somos novas, não vai aparecer agora. O nosso organismo tá novo, nosso corpo aguenta pancadas por enquanto. Vai acontecer quando eu tiver mais velha, quando eu tiver mais experiente. Por quê? Porque eu dei várias pancadas repetidamente na minha audição. Me expus várias vezes a esse risco, né? Uma hora ele vai cobrar. Tá vendo, Thaís? Todo mundo aqui, ó. A Sônia, a Samira falando aqui que já vão ver o fone, já vão ver o... Eu faço muito isso errado. Ainda bem que você falou isso. Eu coloco um fone aqui e fico prestando atenção no mundo externo sem o outro fone. Quem que falou? A Samira foi falar que foi ver qual potência tá o fone dela. Gente, exato. Eu não uso fone. Eu sou uma pessoa assim, eu não uso fone por nada dessa vida. Gente, quando eu quero, inclusive, gravar uns vídeos... Tá falando que não usa fone. Vamos olhar para o nosso fone, gente. Quando eu, inclusive, preciso gravar vídeo usando os aparelhos auditivos para mostrar que ele funciona como fone de ouvido, nossa, me dá uma agonia de ver aquele negócio no meu ouvido. Entendi. É uma tristeza. Mas assim, principalmente na pandemia, o fone de ouvido subiu com tudo, porque são 2, 3 pessoas no mesmo ambiente precisando fazer alguma coisa online, tá? Então, assim, pelo menos controlem a altura e o tempo de horas que você está usando o fone. Tá bom? Perfeito, excelente dica. Mas vamos lá pro... Opa! Peraí que foi. Ó o Josias aqui. Os fones de ouvido têm uma configuração de segurança para potência recomendada. Assim vale, Thaís? Josias, eu vou passar lá na sua clínica e vou puxar a sua orelha. Lá na oficina do cuidado. O que acontece? Existem alguns fones que vêm com esse padrão de segurança, tá bom? E hoje em dia, depende de cada marca de celular, tá bom, pessoal? Mas hoje em dia, os celulares, a maioria das marcas, lá em configurações, você pode regular o máximo que você quer que fique a altura. Então, dá uma fuçadinha lá, dá um Google, digita a marca e o tipo do seu celular, a audição, controle do volume, que ele vai mostrar para você. A grande maioria dos celulares hoje em dia já tem isso, tá bom? Eu falo, os celulares, eles têm que acompanhar a modernidade, né? Então, eles também querem
que o pessoal fique dependente deles, então ele também já tem essa tecnologia para controlar o volume e a intensidade que você está ouvindo. O próprio fone de ouvido ou ligação, o áudio de WhatsApp. Não é só aquele botão da lateral que a maioria tem, tá bom? Olha o Josias falando que puxar. Ele falou que isso não é coisa de fono, puxar a orelha. Então, porque são duas coisas diferentes, tá? Aquele botãozinho do lado do celular é uma coisa que aumenta. Só que no configuração do celular, você ajusta o máximo que você consegue no botão. É isso que você tem que fazer. Arrumar a configuração do celular e não do botão. Entendi. Tá. Mais agora uma dica. Ótima. Agora vamos para enganar o cérebro. Vamos lá, gente. Por essa técnica. Deixa eu ensinar vocês, tá? O que acontece? Quero ver coraçõezinhos aqui, Thaís, antes. Ó, cadê os coraçõezinhos? Vocês vamos lá, gente. Ó, salva a tela do celular agora, hein? Dá um print aqui na gente, depois reposta e marca a gente se vocês gostaram. Vamos lá. Então, conta a dica. Pensem nisso. O zumbido sempre é pior no silêncio, porque não tem som para competir com ele. Então, as estratégias. Liguem barulhos que nós já estamos acostumados. Por exemplo, quando você está trabalhando, o barulho do ar não te incomoda mais. Incomoda? Não, porque você já ouviu várias vezes. Liga o ar que o zumbido some. Liga o ventilador. Liga a televisão com timer. Ó, eu demoro meia hora para dormir. Põe um timer de 1 hora. Você vai dormir com o barulho, a televisão vai desligar. Você já vai ter pegado no sono, vai estar no sono profundo já. Tá? Então, liguem barulhos confortáveis que você já está acostumado. Não adianta ligar uma música de rock, porque não vai te ajudar, tá? Barulhos confortáveis. Então, ventilador, ar-condicionado, televisão, rádio. Eu já tenho um zumbido, né? Se você já tem um zumbido. Pessoal, eu já tenho um zumbido e vou fazer uma estratégia. Não é para vocês fazerem isso em casa sem zumbido. Só isso. Pra gente isso, é para enganar o zumbido, enganar o nosso cérebro, gente. Então, liguem. Ar-condicionado nesse calorão, vocês não me mandem a conta, tá? Ligue o ar, ligue o ventilador, a televisão, o barulho de mar. Sabe quando você digita essas playlists no YouTube de músicas para acalmar, sons ambientes, esses sons mais confortáveis? Liguem. Ótimo. Qualquer um desses, eu garanto que ele vai sumir. Depois vocês me mandam uma mensagem contando. E daí vocês compartilham comigo. Enganando o cérebro para mascarar o zumbido. Né? Mas melhor que mascarar o zumbido é procurar ajuda. Né? Procurar alguém especializado e dedicado a cuidar desse problema. Aqui a gente conheceu a Thaís. Adorei nosso bate-papo. Foi super interessante, cheio de dicas. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. 1 hora de live, ou assim, ó, passou assim. Acho que o pessoal também gostou. Quero muito te agradecer. E quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que interagiu super, perguntou, contou as experiências. Adorei, gente. Muito obrigada. Thaís, muito obrigada por estar aqui com a gente. E por estar na BenchQuero. Espero que vocês estejam gostando de fazer parte desse time. Com certeza. Muito obrigada, Júlia. Parabéns para o pessoal da BenchQuero. Estamos crescendo muito, graças também ao empenho seu e do Vinícius também. E vamos crescer muito, ajudando muita gente, que eu acho assim, cada um que dá uma devolutiva positiva pra gente, a gente já tá crescendo, né? Então fica aqui o meu muito obrigada. Parabéns para vocês. E fiquem ligados, porque vai vir mais live super legal aí para vocês, com todos os integrantes da BenchQuero. Maravilha, maravilhosa. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite, pessoal. Fica com Deus, gente. Com a gente. Eu vou deixar a live salva no nosso perfil. E sigam também a Thaís para essas dicas maravilhosas. E sigam a BenchQuero também. Enviem aqui para os seus amigos como vocês acharam a live interessante. Outras pessoas também podem achar. E são informações de extrema importância para melhorar a qualidade de vida. Por isso que a gente está aqui, né? Tá então, ótimo. Tá bom. Um beijo, pessoal. Bom beijo, descanso, viu? Se cuidem. Tchau. Tchau, tchau.